Eu vou passar a palavra para o Zé Walter para apresentar os nossos instrutores para falar sobre essa LPGF. Zé Walter. LGPD. É um prazer termos aqui a Daiane, que eu a conheço, tenho o prazer de ser o pai do esposo dela. E também o Alexandre, que estou conhecendo, que eu sei que é uma equipe que trabalha. O que eu vou dizer só duas coisinhas. Primeiro, Daiane e Alexandre, tenham a vontade de Pedro, porém, junta a fé de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que vai dar certo. Esperamos que tudo nós consigamos e que alegrias virão, ok? Muito obrigado pelo despreendimento, correto? Fique tranquila, Daiane. O Heitor acabou de sair aqui de casa. Obrigado. Antes de passar a palavra a Daiane, para que ela fale um pouco sobre LGPD, e depois também eu possa concluir falando um pouco da nossa solução, né? Uma plataforma que foi pensada, construída justamente para dar todo o apoio e suporte às empresas. Agradeço o convite, José Walter, ao presidente Everaldo que está aí acompanhando conosco. É um prazer para a gente do DPOnet participar com vocês. A nossa jornada, como foi dito, não é fácil, a gente entende isso, mas nós temos um legado dentro da companhia que é democratizar a LGPD. Essa sopa de letrinhas que às vezes parece que é uma confusão tão grande, e hoje, com a explicação que a Daiane vai trazer para a gente aqui, vocês vão perceber que não é tão complexo assim. E a plataforma que nós desenvolvemos, a plataforma que hoje nós temos para ofertar, vai ajudar muito as empresas a entenderem, a compreenderem e viverem a LGPD. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem início, teve em setembro do ano passado, tem meio, mas não tem fim. É uma lei que chegou para vigorar e viver o dia a dia das empresas e, principalmente, tratar da informação da pessoa física. Algo que até tempo atrás nós muitas vezes não nos preocupávamos, né? Dávamos os nossos dados para qualquer pessoa, em qualquer portaria de prédio, em qualquer farmácia, em qualquer lugar, e agora nós precisamos nos atentar para isso, né? Onde é que as nossas informações ficam arquivadas e armazenadas? Como é que essas empresas estão cuidando do meu nome, do meu CPF, do meu e-mail, do meu RG, do meu telefone? Então, é um pouco de tudo isso que nós queremos conversar com vocês hoje. Então, eu vou passar a palavra aqui à Daiane, né? Ela tem, por experiência, todo o critério, o desenvolvimento da lei para discutir com vocês, conversar bastante, aprimorar o conhecimento. Fiquem à vontade, a Daiane, ela tem uma didática muito especial, então vocês vão poder, ao longo da jornada, fazer uma pergunta e tudo mais, e ela com certeza vai trazer para vocês aí o que for necessário de informação. Mais uma vez, agradeço, presidente, agradeço o José Walter pelo convite, estaremos com vocês até o fim dessa live aqui, e depois disso, firmando uma parceria para a gente descer, né, os degraus aí dos associados e trabalhar junto com vocês na disseminação da nossa plataforma e também falando de LGPD, tá bom? Obrigado pelo convite. Daiane, fica à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Daiane, eu sou advogada, né, tenho formação jurídica, formada pelo UFG. Eu sou especialista em proteção de dados e hoje eu exerço a função de DPO, que seria o encarregado de dados como responsável técnica na DPOnet. A DPOnet, como o Alexandre falou, é uma empresa que auxilia na implementação e adequação de outras empresas frente às novas demandas trazidas pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, através de uma plataforma. Após a minha fala, o Alexandre vai trazer um pouquinho como funciona o nosso trabalho, para vocês entenderem. Mas, inicialmente, eu quero agradecer ao José Walter, né, pelo convite, e ao sindicato pela promoção desse grupo de estudos, e principalmente a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, que liberaram um espaço na agenda, depois de um dia tão corrido para estar presente aqui hoje, para tentar entender, se aprimorar, se atualizar
sobre um assunto que está tão em voga, um assunto que causa muitas dúvidas, muitos murmurinhos, e o que a gente vai tentar fazer hoje aqui? Dar uma breve explanação, mas também ser mais um bate-papo, para vocês entenderem qual é a responsabilidade de vocês enquanto contadores, enquanto contabilistas, mas também enquanto pessoas físicas. Como que a LGPD vai impactar no negócio de vocês, como enquanto prestadores de serviço, enquanto profissionais liberais, mas também como ela impacta no seu dia a dia enquanto titular de dados, né? Então, eu vou trazer um pouquinho para os senhores o que é essa LGPD, como que ela vai influenciar, não só no dia a dia de vocês, mas nos contabilistas, no dia a dia, na rotina dos contabilistas de todo o país. Hoje eu vou apresentar os maiores impactos que a lei pode trazer para a vida dos senhores. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é essa LGPD, o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, qual que é o seu escopo, qual que é o seu objetivo. Por que ela é tão importante? A LGPD, ela vem junto com o movimento mundial. Ela não é uma lei única, ela não é uma ideia do legislador tupiniquim, ela não vem como uma ideia brasileira. Ela vem atendendo a um movimento mundial de que se necessita de uma proteção aos dados de todos aqueles que são pessoas físicas. Quem tem o meu CPF, quem tem o meu RG, por quê, para quais finalidades. E essa lei, ela precisou ser instituída no país, é importante que os senhores saibam qual que é a natureza disso tudo, qual que é o contexto histórico no qual a LGPD se insere, porque lá na Europa existe uma lei parecida, existe uma lei bem similar, chamada GDPR, que é o Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados. Esse regulamento, assim que ele entrou em vigor, ele proibiu que qualquer empresa que tivesse sede na Europa, ele estivesse em contato com outras empresas que comercializavam ali na Europa, mas não estivessem adequados a essa lei. E aí, o que todas as empresas, principalmente as grandes empresas, elas perceberam que elas precisariam estar adequadas ao GDPR para que pudessem comercializar, trocar experiências, ter negócios com todo o mercado. Necessidade de criar uma lei brasileira que tivesse a mesma preocupação. E assim nasceu a LGPD. Aqui a gente está falando, senhor, de uma lei, mas é uma coisa que aqui a gente já esclareceu que não existe isso de pegar quando a gente fala de uma lei. A lei hoje, 3 de agosto, ela já está plenamente em vigor. E aí a gente vai ter que entender o que fala essa lei, quem que tem que obedecer essa lei. E o artigo 1º, ele diz que a LGPD cuida do tratamento de dados pessoais. E aí os senhores podem me perguntar o que seriam esses dois conceitos. Essa lei é uma lei muito didática e ela nos brinda com uma definição, por exemplo, de tratamento. Ela diz que tratamento é toda operação ou atividade que envolve coleta, produção, recepção, classificação, armazenamento, utilização, acesso de dados pessoais. Isso é tudo que a gente faz dentro dos nossos escritórios. O que é um dado pessoal? O dado pessoal é aquele que se refere a toda pessoa física, identificada ou identificável. Então, pode ser desde um CPF, desde um RG, passando por quanto que determinada pessoa ganha, até um conjunto de características capaz de identificar uma pessoa, mesmo sem o nome dela ser citado diretamente. Então, aqui, eu preciso destacar quem que são esses titulares, né? Quem que são essas pessoas físicas que a lei protege? Muita gente confunde esses titulares com os consumidores, e não necessariamente. E é aqui que entra uma coisa muito importante para os contabilistas. Vocês têm muito acesso aos dados dos colaboradores, dos funcionários das empresas para as quais os senhores prestam serviço. Então, o porquê que precisa, muitas pessoas me perguntam, né, Alexandre, a gente tem essa experiência de fazer essas lives com outros, com Sescoms, por exemplo, e surge a dúvida, olha, eu só presto um serviço para empresa para pessoa jurídica, para empresa, será que eu preciso me preocupar com essa lei?
Aí eu devolvo a pergunta, o senhor, enquanto contador, o senhor não tem acesso ao Lerite? O senhor não tem acesso a exame admissional, exame demissional? Tudo isso, toda essa carga documental que os senhores têm acesso todos os dias, elas estão regadas de dados pessoais. Ali eu tenho nome, eu tenho RG, eu posso ter dados de saúde, que a lei considera como dados sensíveis. E isso sem falar para aqueles que prestam serviço diretamente às pessoas físicas, né? Quando a gente precisa, por exemplo, declarar um imposto de renda, ali também tem dados pessoais. Então, é por isso que a gente precisa entender quem precisa obedecer à lei. Voltando lá no artigo 1º, a LGPD menciona, né, que a lei é aplicada, inclusive, nos meios digitais. O porquê que isso é tão importante, por que não poderia ser diferente? A internet, ela nos possibilita um mundo de coisas, mas uma coisa que ela também nos possibilita é o tratamento massivo de dados pessoais. Eu não sei se os senhores se lembram, provavelmente alguns sim, os que têm mais experiência de carreira, para a gente conseguir documentar algumas coisas ou pegar os livros, caixas da empresa, era aquele calhamaço, era aquele tanto de documento, era aquele tanto de papel, aquela dificuldade toda. Hoje a gente manda tudo por e-mail, é tudo muito fácil. Mas aí eu pergunto para os senhores sabem para onde estão indo esses dados pessoais quando os senhores mandam por e-mail? Porque quando a gente compartilha alguma coisa por e-mail, o provedor do e-mail pode ter acesso. Então, será que a gente conhece com quem que a gente está se relacionando? A gente sabe quem são os nossos prestadores de serviço? O meu cliente me confiou os dados do colaborador dele, mas eu sei a quem eu estou confiando os dados do meu cliente? É essa expertise que a LGPD ela vai buscar trazer. E aí e agora eu quero conversar um pouquinho com os senhores, enquanto pessoas físicas que os senhores são. Alguns de vocês já devem ter recebido ligações de operadora de plano de celular, com quem os senhores nunca tiveram contato, e perguntam, não, seu Zé Walter, aqui é da Claro, e o seu Zé Walter é da Vivo, como é que a Claro teve acesso, por exemplo? Como é que, se algum dos senhores já foi aposentado, quantas ligações de empréstimo consignado que os senhores têm recebido? Ou já receberam, ou conhece alguém que recebeu? Então, é justamente essa importância que a LGPD tem. É isso que a gente precisa saber. Quem de nós nunca concedeu um CPF, uma biometria em farmácia? Mas se eu chego para o presidente e falo, doutor Everaldo, o senhor me empresta a chave do seu carro? Creio eu que é a primeira vez que eu estou vendo o doutor Everaldo aqui. Ele vai falar, não. No mínimo, o senhor vai me perguntar, para que, menina, que você quer a chave do meu carro? É meu bem, como é que eu vou te entregar uma coisa que está no meu nome? E agora eu pergunto aos senhores, por que a gente oferece o CPF sem perguntar para quê? Por que a gente oferece biometria sem dizer, o que você quer com isso? A gente dá a senha para desconhecido? A gente, então, está dando os nossos documentos e aí surgem problemas que a gente não sabe de onde vem. Por exemplo, não sei se os senhores acompanharam uma reportagem que teve no Fantástico, que uma pessoa, ela estava vendendo o celular por uma plataforma de comércio eletrônico. E aí, um golpista estava se fingindo interessado no celular e falou assim para ela, olha, eu tenho medo de golpe, será que você não poderia me mandar uma foto sua com a sua CNH para eu ver se você é uma pessoa que existe? Ela, claro, mando sim, ela de boa fé mandou. Ah, mas eu não sei como que é o celular, você não pode filmar você mostrando o celular? Claro, eu mando. Ela mandou. De repente, ele falou assim, olha, eu não estou interessado no celular não, mas te agradeço muito. E aí ela começou a receber milhares, dezenas de mensagens falando, olha, você me aplicou golpe, como você tem coragem? O que ela foi ver? O golpista pegou o vídeo, pegou a foto dela com os documentos e estava replicando o golpe, fingindo que estava vendendo esse celular. Aí eu pergunto, será que essa lei não é importante? Será que a gente não precisa saber quem a gente está compartilhando esses dados? A verdade é que hoje a gente não tem mais controle sobre quem possui as nossas informações pessoais, as nossas informações mais sensíveis. E é justamente por isso que a LGPD ela vem
para ser obedecida tanto por pessoa natural quanto por pessoa jurídica, de direito público ou privado. Órgãos públicos têm que obedecer a LGPD, desde que essas pessoas físicas, né, que eu citei, elas realizem atividade para fins econômicos. E o maior objetivo da lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Muito bonito esse discurso, mas eu, enquanto contabilista, eu, enquanto contador, eu, enquanto profissional liberal, eu vou usar essa lei para quê? Essa lei está impedindo a minha atividade econômica? Essa lei está travando a minha atividade empresarial, né, lato sensu? Não, a gente precisa ver, e aqui a gente faz um estudo profundo, do que é o fundamento dessa lei, para que essa lei serve. A lei, de fato, ela fala que precisa haver um respeito à privacidade, respeito à autodeterminação informativa, à liberdade de expressão, mas o que a lei fala também? Que é preciso haver um respeito à livre iniciativa, à livre concorrência. Então, aqui, senhores, a LGPD, ela vem para equacionar tanto os direitos dos titulares, quanto a atividade econômica. Eu posso tratar dados pessoais. A LGPD, ela não vem para romper com o ordenamento jurídico, ela vem para completar. Porque o que os senhores vão precisar? Saber, primeiro, e é uma das coisas que vocês vão ver que a nossa plataforma oferece, saber primeiro quais dados eu tenho dentro da minha empresa, por que eu os tenho, qual a finalidade. Eu tendo essas duas informações, eu preciso saber as bases legais que a lei trouxe para mim justificam, dão respaldo, dão licitude à minha finalidade? Se sim, o tratamento pode continuar, não tem problema nenhum. E aqui eu quero comentar um pouquinho com os senhores a questão das sanções, que eu acho que é uma das questões que os senhores mais têm dúvida, né? Como eu comentei, a partir do dia 1º de agosto, a LGPD ela atingiu a sua vigência plena, finalmente, e agora pode haver aplicação de sanções pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O que é essa Autoridade de Proteção de Dados? Primeiramente, ele é um órgão vinculado à Presidência da República, que cumpre a ela fiscalizar e ver se todos os que precisam estão cumprindo a lei. Novamente, a lei é para todas as pessoas que tratam dados pessoais. De fato, alguém pode me perguntar, eu enquanto microempresa, eu enquanto uma startup, ou empresa de pequeno e médio porte, a lei não prevê nada diferencial para mim, eu preciso fazer tudo igual a todo mundo? Eu enquanto uma pequena empresa de cosméticos, eu preciso ter o mesmo cuidado que uma Natura da vida? Senhores, a lei prevê que a ANPD venha com esse regime diferenciado. A ANPD ainda não veio. Então, hoje, 3 de agosto, e durante um bom tempo, todos terão que ter o mais alto grau de conformidade com a LGPD, porque a gente não sabe como que essa autoridade vai se comportar. E aí, eu começo já a fazer um estudo com os senhores sobre a questão das sanções. O que acontece? O artigo 52, ele traz uma série de possíveis sanções que a ANPD pode vir a aplicar, que são desde a advertência, a multa, que é de 2% do faturamento, limitada a 50% limitada a 50 milhões de reais. O que acontece? Essas não são as sanções que mais me preocupam. Nossa, mas 50 milhões de reais, essa menina não está preocupada? É um pouco de falta de senso da realidade. Mas sabe por quê que eu não estou preocupada com isso? Porque existe um limite. 50 milhões é um limite. A lei, ela traz como sanção também a publicização de uma infração. O que isso significa? Que eu vou ter que ir lá na minha rede social, ou meu cliente, ir na rede social dele, e falar assim, eu errei, houve um vazamento de dados, eu não tive o cuidado necessário. Os senhores imaginam isso na era da internet em que a gente vive? O impacto disso para as marcas, o impacto disso para o nome de um contador, para o nome de um contabilista?
Isso não tem limite. Hoje em dia, a gente não vai verificar a veracidade, se é a primeira vez que aconteceu esse incidente, como que essa marca tratou. Não, a gente só compartilha a notícia, a gente só dá like. Então, o que eu preciso que os senhores entendam? Que sanção pecuniária não é o que mais preocupa. O que mais preocupa é como que essa marca vai ser vista no mercado. E é aqui que eu preciso conversar com os senhores, e muito bem, porque a ANPD, ela foi formada no final do ano passado. Ela ainda está contratando, em processo de contratação dos seus servidores. Então, ela não vai ter braço, pelo menos por enquanto, para atingir a maioria de nós. Não vai. Mas aí vocês me falam, nossa, mas aí a Daiane não está ajudando o Alexandre, está falando que a ANPD não vai chegar em lugar nenhum. Mas sabe o que acontece? A ANPD, ela vai falar para os titulares chegarem em algum lugar. E aí, se esses titulares começam a fazer denúncia atrás de denúncia, e se eu não estou preparado, se o meu cliente não está preparado para responder os direitos dos titulares, essas denúncias podem abrir os olhos da ANPD, podem, mas esses titulares podem entrar com ações judiciais contra a minha empresa. E o que é pior? Será que, se isso cai na imprensa, o meu principal cliente vai querer continuar sendo o meu cliente? Eu respondo, senhores, não. Com a experiência que a Dipionet tem de 230 clientes hoje, que inclusive tivemos uma excelente notícia do comercial que vamos aumentar muito esse número, o que acontece? Inúmeros dos nossos clientes estão recebendo aditivos contratuais e formulários para que os seus prestadores estejam adequados à LGPD. Por quê? Porque a responsabilidade é solidária, senhores. Aqui entra o problema. Se eu posso até não cumprir a LGPD, mas se eu causo um dano ao titular, ou se há algum tipo de vazamento, a responsabilidade para indenizar o titular, ela é solidária. Então, como é que eu vou me arriscar a contratar um contador, um contabilista, que não tem programa de governança para fim de LGPD, que não tem uma infraestrutura adequada, que não tem nenhum tipo de cultura sobre proteção de dados, que provavelmente vai sofrer algum incidente, e aí eu também vou ter que pagar junto com ele? Eu não vou arriscar. Não é justo. Quem arrisca? Entendeu? Então, é isso que está, esse movimento do mercado que eu quero muito passar para os senhores, mais do que conceitos, porque assim, a nossa plataforma, ela tem inúmeros vídeos que vão explicar para os senhores, e eu posso, se alguém tiver alguma dúvida também, porque eu e o Alexandre, a gente respira LGPD 24 horas por dia, isso não tem nenhum problema, mas o que eu mais quero que os senhores se atentem, e o porquê que a LGPD vai impactar muito a vida de vocês, é porque vai existir uma cadeia de responsabilidade. Então, os seus próprios clientes é que provavelmente os pressionarão para que os senhores estejam adequados à LGPD. Então, muitos talvez estejam certos, talvez a LGPD nem chegue em mim, eu sou pequeno, eu só trabalho com cliente pequeno, ou os meus clientes de médio porte, vai ser difícil ela vai chegar lá nas empresas grandes primeiro. Correto, eu concordo, mas e o mercado? Será que eu vou conseguir melhores clientes? Será que os meus clientes vão querer me manter na carteira deles se eu não tiver adequado à LGPD? E, para além disso, uma última notícia que eu quero compartilhar com os senhores, que já tem umas 2 semanas, que houve uma sentença lá no Mato Grosso, da 4ª Vara Federal. É só uma sentença, é um esboço de um precedente, que a empresa TNG, ela entrou com uma ação para que os gastos com a LGPD, com a implementação do programa de LGPD, fosse tido como crédito tributário para fins de PIS e COFINS. E o juiz deferiu, falou que como a LGPD é uma lei federal de observância obrigatória, isso seria um insumo, porque a empresa não poderia trabalhar sem esse programa de adequação. E aí, ele concedeu esse crédito tributário. O que acontece? Essa decisão, ela pode ser reformada, provavelmente ela vai chegar em STJ, em STF. A gente tem um caminho muito grande, eu não vou mentir para os senhores, mas já é um bom precedente.
já é um bom argumento para os senhores convencerem os seus clientes. E é essa relação, essa cadeia de responsabilidade que a gente vai precisar tratar a partir de agora. Repito, LGPD é uma lei federal de observância obrigatória em todo o território nacional, para todo aquele, pessoa física, eu sou só um profissional liberal, você se encaixa. Pessoa jurídica que trata dado pessoal. Dado pessoal sempre referente a uma pessoa física. Então, por favor, não me venham com esse papo, não, mas eu só trato os dados da pessoa jurídica e tal. Será que não tem nenhuma assinatura por aí? Será que não tem nenhum olerite perdido de colaborador na sua mão? É provável que tenha. Então, a gente está aqui à disposição para esclarecer as dúvidas. Foi uma breve explanação para vocês entenderem aonde que a lei vai estar impactando vocês. E eu estou aqui à disposição de todos. Muito obrigada. Senhor José Walter, se o senhor quiser conduzir aí uma rodada de perguntas, fique à vontade. Aí depois eu finalizo aqui mostrando um pouco do que nós temos de plataforma, tá bom? Acho que vale a pena, então, aproveitar que está quente aí na memória de vocês o que a Daiane passou. Se tiver alguma pergunta, ela já vai respondendo, trocando todas essas experiências aí com vocês. José Walter. Normalmente o Everaldo é que faz a condução. Tá bom. Vou abrir aqui a fila das perguntas. Nós temos Digital Contabilidade. Faça a sua pergunta, por favor. Digital Contabilidade. Faça a sua pergunta. Você levantou a mão? Apagou, Everaldo. Saiu. Saiu. José Antônio Smith. Faça a sua pergunta. Boa noite, professor, presidente Everaldo, demais companheiros aí, Alexandre, Daiane. LGPD vale para todos, né? É isso que a Daiane falou. Pequeno, médio ou grande. Eu acabei de me aposentar. Recebo diariamente várias ligações oferecendo consignado. A LGPD não vale para o governo, INSS, para esses bancos e, enfim, essas empresas todas? Qual o procedimento, né? Quer dizer, eu fico indignado, porque eu fiquei sabendo que eu estava aposentado através de ligação de consignado antes do meu advogado me informar. E aí? Ai, José Antônio, sabe o que é o pior? A minha avó também. E eu sei que vocês dois não foram os únicos que, infelizmente, passaram por isso. O que acontece? A LGPD vale para o governo. As exigências são muito parecidas. A única sanção que o governo não está submetido a sanções pecuniárias. A NPD não poderia multar em dinheiro, por uma questão até de confusão mesmo, né? Como é que a gente multa o governo, sendo que o governo que vai receber, então ficaria um pouco confuso, confusão patrimonial, que eu digo mesmo. O que acontece? Você, enquanto pessoa física, pode fazer tanto denúncias na NPD sobre isso que está recebendo e começa a questionar, pergunta para esse banco, e os bancos, eles estão muito em voga, assim como as farmácias, para receberem punições. Semana passada, a Drogasil, que ama coletar uma biometria, recebeu uma multa de R$572.000 pelo PROCON do Mato Grosso, justamente porque coletava dado e não falava o porquê. A mesma coisa a gente vem observando, existem casos de vazamentos do INSS, de vendas de informações. Então, existe, né, esse intercâmbio de informações um pouco escusas entre INSS, provavelmente, e bancos. Como é que essa empresa que faz consignação sabe que José Antônio Schmidt se aposentou? Quando ele se aposentou? Então, é uma coisa para o senhor ficar muito de olho, que provavelmente eles não sabem só que o senhor se aposentou, eles devem ter outras informações. Então, questiona, pede o canal de comunicação, e é uma coisa que a gente já oferece para os nossos clientes, fala, olha, eu quero saber como é que vocês têm meus dados, qual que é o canal de comunicação para eu falar com o encarregado de dados de vocês? E aí começa a exercer os seus direitos, porque o senhor, enquanto pessoa física, os tem. Obrigado, Daiane. Nada.
Everaldo, você está mudo. A Sucena. Boa noite a todos. Ali no SESCOM, a gente anda recebendo várias ligações e dúvidas dos empresários contábeis de como que a LGPD vai afetar diretamente as empresas de contabilidade, justamente por tudo que a Daiane falou aí. E aí eles falam, como começar? Vamos começar primeiro nos protegendo através dos contratos de prestação de serviço, vamos fazer uma adequação dentro dos contratos individuais de trabalho. A gente também tem um questionamento muito grande, como que as pequenas empresas vão se adequar a isso? A gente sabe que mal eles têm condição, às vezes, de pagar uma assessoria, né? Então, como que vai ser esse processo? Assim, eu acho que a lei em si, todo mundo já leu e tudo, mas, assim, na prática, como que a gente tem que fazer? Porque a gente tem o nosso código de ética que regulamenta a nossa profissão, então lá a gente já tem os deveres, né, que nós temos que cumprir, mas tirando toda a parte também que nos rege como profissional, como que o escritório vai se adequar a tudo isso? Porque o que eu tenho visto? Além de todas as dúvidas, muitas pessoas estão na cabeça que isso não vai ser fiscalizado, que não vai chegar em mim. E aí são essas situações que eu gostaria que vocês falassem, vocês já estão trabalhando no Brasil todo, né? O que vocês estão vendo e principalmente focado nas empresas contábeis. Até mesmo porque eu vejo que isso pode ser até uma forma de negócio, porque o contador que se especializar, ele pode ofertar isso também para os seus clientes, né? Exatamente. Muito obrigada, Sucena, pelas suas considerações. O que acontece? O que eu vejo? Existe muita oferta no mercado e o que vocês precisam ficar atentos? Que não é só uma frente que a gente precisa atingir. A frente contratual, ela é de fato extremamente importante e é uma das que eu cuido pessoalmente dentro do DPONet. Mas ela não é suficiente, porque para além desses contratos, além desses aditivos que a gente vai colocar ali dentro, responsabilidade, as finalidades, o que cada um tem que fazer, o que cada um vai ser responsável pelo quê, isso daí a gente consegue, qualquer advogado consegue fazer, não é tão difícil assim. Mas e a questão de segurança da informação? E a questão de cultura? E a questão de governança? Porque a LGPD é uma lei plural. Ela não é uma lei que ela precisa apenas de adequação jurídica. Ela precisa desses outros pilares, que são basicamente tecnologia, infraestrutura e cultura e governança. Então, o que eu posso sugerir para vocês? Procurar uma consultoria, procurar profissionais que atendam, no mínimo, esses 3 pilares. Porque o que não adianta também, Sucena, você vai concordar comigo? Eu contratar a consultoria mais cara do mercado, eu contratar profissionais que têm aquele currículo impecável, sendo que a minha secretária deixa o lerite em cima da mesa da recepção. Sendo que a minha secretária em consultórios médicos deixa prontuário médico em cima lá da mesa para todo mundo ver. Se o meu funcionário manda coisa por WhatsApp pessoal para qualquer um, sem nenhum cuidado. Então, a gente precisa atacar essas frentes, principalmente a frente da questão das pessoas, que é a cultura. Os meus funcionários, eles têm que saber tratar dados. E que diretrizes que eu passo para eles? O que eu falo que eles precisam aprender? É isso também que a gente vai ter que falar. Sobre uma lei que não pega, eu acho complicado a gente dizer, primeiro que é lei. É uma lei de âmbito nacional, ela é uma lei de âmbito federal, não tem essa de pegar. A lei está aí para a gente respeitar. Então, todo profissional que falar isso para você já se acautela, porque pensa, eu não vou cumprir uma lei, eu não vou cumprir uma regulamentação legal, qual que é o prejuízo? E é o que eu te falei, talvez, e eu fui muito sincera aqui com vocês, a NPD, ela demore a chegar em pequenas empresas, talvez sim, mas um dia ela chega. E, para além disso, o que mais me preocupa hoje, agosto de 2021, é o mercado. O mercado já está se adequando. Se você for ver ali dentro de empresas de médio e grande porte, abre o site do Boticário, tem a política de privacidade deles. Da Natura, a mesma coisa. E de qualquer outra empresa que tem uma confiabilidade no mercado muito grande. Então, você vai ver esses movimentos de cima para baixo.
Se eu quero prestar algum serviço para essas empresas de pequeno, médio e até grande porte, eu vou precisar me adequar, porque vai ser uma exigência deles. Digital contabilidade. Então, minha dúvida é um pouco parecida com a de Sucena aí, que a Daiane já deu uma respondida. Só que assim, eu já entrei em contato com... Foi no Zap, né, que apresentou uma equipe de consultoria onde eles podem ser responsáveis pelos dados, né? E aí eu fiz uma reunião com os 3 clientes meus, com ele para apresentar. Aí eu queria saber assim, você tem noção de, por exemplo, uma mínima empresa, foi cobrada 5 mil, um contrato de 5 mil por ano, de 12 vezes. E aí, assim, o faturamento dessa empresa, um exemplo dessa empresa, acabou de desenquadrar do MEI, está no Simples Nacional, né? E ele assustou. É para assustar. Então, assim, eu queria ver, e até aproveitar aí seu Everaldo, né, também, que está presente, se eles vão ter assim, mais pessoas que estão trabalhando para a gente estar apresentando para os nossos, tanto para a gente, né, para fazer essas adequações no escritório, como para a gente também estar apresentando para os nossos clientes, né, porque é um contrato de 1 ano onde ele vai ser responsável, né, perante a LGPD e vai fazer as adequações, vai estar visitando as empresas, entendeu? Tudo direitinho. Mas assustei, porque o faturamento dessa empresa não é nem 3 mil ainda. Sim. Né? Então, para ele, por mês, desculpa. Então, ela falou assim, se a multa é 2,5% ou é 2% de faturamento, eu vou ficar com a multa. Foi isso que o meu cliente me falou, entendeu? Eu não vou pagar 5 mil, porque se eu for multado, eu não vou me adequar agora. Ele está correto no raciocínio dele. As contas realmente é mais vantagem. Então, eu queria, assim, uma ideia de você, do sindicato, com a Sucena aí, se já tem alguma coisa para estar indicando para a gente, alguns parceiros para a gente estar indicando, entendeu? Qual o seu nome? Alexandra. Alexandra, eu te agradeço muito e eu entendo muito a preocupação do seu cliente e eu concordo com ela. Foi justamente por isso que a DPONet surgiu. Deixa eu ligar só o microfone, por favor, que está retornando. Aí, obrigada. O que acontece? Peraí, que eu acho que você vai ter que... Eu desativei o som dela. Obrigada. O que acontece, Alexandra? A DPONet, ela surgiu da parceria de 3 empresários. Por quê? Um deles é um advogado, que é o qual eu trabalhava. Ele fazia esses projetos de implementação e ele percebia, que ficava faltando outras questões, principalmente de TI e de cultura. Depois, um outro sócio que era responsável pelos projetos de implementação, que não era advogado, sentia falta da questão do advogado e questão de TI. E um cara de TI, que sentia falta de cultura e de TI. E aí, o que eles resolveram? Primeiro firmar uma parceria para criar uma empresa, que hoje é a DPONet, para conseguir suprir todas as necessidades. Mas eles foram vendo que, de fato, esses projetos estavam extremamente caros e totalmente surreais para a realidade das empresas brasileiras, que hoje contam o quê? Que 90% com microempresas e empresas de pequeno porte. Então, por que a DPONet seria interessante para vocês? E o Alexandre vai poder apresentar melhor do que eu isso. Por uma questão que a gente tem esses processos já automatizados dentro de uma plataforma. Então, muitas das coisas que a gente precisaria fazer de forma orgânica, 1 a 1, o DPONet já oferece para vocês. Então, a gente tem diferenciais muito grandes. E o cliente, ele vai conseguir andar com as próprias pernas. Ele vai conseguir saber treinar os seus colaboradores, os colaboradores aprenderem. Obviamente que a gente está por trás
de um atendimento, de tudo que se precisar. Mas o Alexandre vai mostrar para vocês, eu acho que vocês vão entender melhor o que a gente oferece, e eu te garanto que vai ser um valor muito menor do que esse aí que te apresentaram. Zé Walter. Tá bom, muito obrigada, viu? Imagina, que agradeço. Daiane, eu vou fazer uma pergunta seguinte. Sim. Eu, como profissional, tenho um cliente, hipoteticamente, ABC Informática Limitada, nem sei se existe, e eu falo com eles sobre esta obrigação da LGPD. Ele fala assim, eu não vou fazer hipótese nenhuma. Primeiro, como eu faço para me resguardar? Excelente a sua pergunta. O que acontece? A gente aí vai precisar trabalhar na frente contratual. E eu não recomendo que haja essa interação com pessoas que elas se recusem ao cumprimento de uma lei. Porque a responsabilidade ela vai vir ser solidária de vocês se em algum momento houver algum problema. Então, o que precisa ver é todo esse escopo contratual, todo esse estudo de como a gente vai conseguir delimitar essas responsabilidades e já apresentar também para uma eventual fiscalização que vocês tomaram todas as providências dentro do escritório de vocês, dentro da empresa. Então, olha, tudo bem, o meu cliente, o meu parceiro, ele não quis se adequar. Mas olha aqui, o que eu fiz? Então, eu tenho todos os meus dados mapeados, eu sei quais são as minhas falhas e eu já estou em melhoria contínua, eu consigo gerar um relatório sobre isso, eu tenho um relatório de impacto de proteção de dados. Olha o tanto de coisas que eu estou fazendo para me adequar. E eu tenho aqui formalizado que o meu cliente se recusa, ou o meu parceiro a gente teria, eu indicaria que não houvesse mais esse trabalho em conjunto. Mas um cliente, esse meu cliente, ele se recusa. Eu tenho padrões de segurança, que são esses. Eu já apresentei para ele. Ele se recusa, tudo bem. Mas olha aqui a prova de que eu fiz tudo certo. Então, a gente precisa fazer a parte da gente começar esse processo de documentação. Bem, o Zé Walter, me parece, Zé Walter, essa não foi a pergunta que você fez para ela. Me parece que a pergunta que eu captei foi que eu não estaria obrigado a contratar uma empresa para fazer isso. Eu já tenho condição de fazer isto. Certo? Então, eu pergunto, é obrigado a contratar uma empresa para fazer isso ou ele próprio pode fazer esses controles da LGPD? Eu agradeço. A pergunta foi justamente a que a Daiane respondeu. Qual é a minha responsabilidade perante esse cliente que se recusa a ter esses dados, a cumprir a LGPD, certo? Eu volto a falar para você. Ele não está recusando. O que eu achei, ele vai cumprir tudinho, ele vai ler a lei, vai cumprir tudinho direitinho, certo? Agora, o que estão questionando é que todas as empresas é obrigado a contratar uma empresa para fazer esse controle ou ele pode fazer tranquilamente pelos atos que ele pratica. É o meu entendimento. Presidente, eu agradeço muito o seu esclarecimento. É muito importante que a gente entenda que não é obrigado hoje a contratar uma empresa que faça isso. Tá bom, nós prestamos, exatamente, a gente presta um serviço que facilita, porque isso é um trabalho muito específico. Então, o senhor que tem aí tantas atribuições, tanto no escritório, que eu creio que o senhor tenha, mais as atribuições do sindicato, ainda parar para mexer com tudo isso, entendeu? Aí seria muita coisa. Então, a gente contrata, terceiriza isso para ajudar. É igual, por exemplo, o senhor é obrigado a contratar um software para gerir os seus clientes? Não é, o senhor pode fazer isso na mão, pode fazer isso no Excel. Mas por que o senhor contrata? Porque convém, porque ajuda na gestão, facilita. Verificar o custo-benefício. Exatamente. A primeira coisa que o senhor falou, Daiane, é que
os e-mails. Parece que, do jeito que está falando, eu não posso mandar um e-mail mais. Você não pode o quê, perdão? O e-mail, você falou que os e-mails vai muitas informações, certo? Menina, o que eu recebo de e-mail aqui? Olha, todo dia eu chego, coloco para a lixeira 30 e-mails por dia, certo? Aí você falou para o Antônio Smith que a empresa, quando eu recebi o e-mail, eu tenho que protestar todos esses e-mails que foi recebido. Aí eu vou gastar muito mais com os e-mails do que como que passa. Porque é igual o Smith falou aí, ó. O Smith falou o seguinte: olha, eu aposentei e o que eu recebia de e-mail foi brincadeira, certo? Eu recebia 30 e-mails por dia, certo? E cada um é uma operadora, certo? Já pensou se o Smith fosse processar todos aqueles telefonemas que ele teve, ele vai gastar a aposentadoria todinha só com o processo. Eu concordo com o senhor. É verdade, é verdade. O que acontece? Inclusive, parabéns, doutor Antônio, pela aposentadoria. Espero que seja um bom tempo. Mas o que acontece? A gente pode mandar e-mail. Isso aí não está proibido. A gente precisa entender, e aí eu pergunto para o senhor, quem que está mandando esse e-mail? Para qual finalidade? Será que o senhor tem uma relação com essas empresas? Será que é uma propaganda que te interessa ou não é? Mas, assim, os nossos direitos, o que acontece? No direito, no ordenamento jurídico, a gente tem o princípio da inércia. Então, a gente tem que ir atrás do nosso direito. Existem órgãos que fiscalizam ao redor, que seriam a própria NPD, PROCON, Ministério Público. Isso daí vai acontecer. E, de fato, já é um movimento que vem acontecendo. Mas aí, se a gente não for atrás dos nossos direitos, é provável que as coisas continuem do mesmo jeito. Então, existe essa lei que o senhor pode ou não ir atrás disso. Outra coisa, só agora mesmo, o Vitor deu a palavra, o Zé Bota também. Eu anotei aqui, será que essa lei vai proteger os golpistas, certo? Porque o que tem de golpista é brincadeira, né? É muito difícil também, certo? A lei proteger esses golpistas, porque eles são mais espertos que a gente, né? Infelizmente. Certo? Então, o seguinte, vamos supor, nós temos um grupo de estudo. Eu tenho aqui nada mais, nada menos, certo, do que 1.000 e tantas pessoas, certo, formadas em 5 grupos de estudo. Aí vem uma pessoa, pede para entrar no grupo, automaticamente ele vai lá e pega todos os telefones, certo, que o pessoal tem. Quer dizer que eu estava sujeito a ser processado? Sim, sabe por quê? O senhor ou a sua equipe... Vou pagar tudo aqui, ó. Não, faz isso comigo. Pois é, ué. Agora você vai pagar só todos os e-mails. Eu tenho aqui 256, 256, 256. Quer dizer que isso aqui, se uma pessoa entrar aqui no meu grupo, eu estou sujeito a ser punido? Dependendo do que aconteceu, sim. Sabe por quê? O senhor ou a sua equipe fez um processo de verificação se essa pessoa, de fato, ela estava interessada, ela era um contabilista, ela era um contador. A gente foi atrás de saber quem era. Porque se o senhor fez, se a equipe teve esse cuidado, aí a gente pode discutir a responsabilidade, falando, olha, tudo que eu poderia ter feito para evitar essa situação, eu fiz. Mas se eu aceito todo mundo... Aí já fica mais complicado. Então, eu vou dar a resposta que todo advogado dá. Depende. Depende da situação. Olha, aí o que acontece? Quando a pessoa pede para colocar o e-mail, eu gostaria que você me enviasse o nome completo. E tem gente que fica com raiva da gente porque eu pedi o nome completo dele. Isso é um absurdo. Mas para que o senhor quer o nome completo dele? Eu tem que quero apresentar a finalidade. Para saber quem é ele. Aí perfeito. Eu vou investigar. Eu vou investigar se ele realmente é o contabilista ou coisa assim. A pessoa fica chateada com isso. Agora, eu coloco o nome dele completo aqui e eu posso ser punido, porque um desses aí pode salvar. Exato. Aí o que o senhor vai fazer? Ao contrário,
pega e fala, olha, eu preciso do seu nome completo para conferir, porque esse grupo é um grupo restrito a contadores e contabilistas, então se o senhor, nós vamos conferir se o senhor faz parte da nossa classe. Se o senhor não fizer, infelizmente, a gente não pode dar o acesso. Pronto. Daiane, já pensou se isso aqui eu chegasse, pegasse, anulasse todo o pessoal? Esse pessoal que está aqui estaria aqui presente? Não tem jeito, Zé, não estaria presente, porque eu fiz isto para divulgar, para colocar o contabilista, o pessoal para me ligar, certo? Você tem ideia, com ECD, eu tinha dia que eu fazia 20 ECD para o pessoal, ia lá, arrumava o balanço dele, arrumava tudo. Então, tem umas coisas que ela é válida, mas olha um lado e não olha o outro, certo? Exato. Por isso que a gente tem que equacionar isso aí. Por exemplo, vou dar outra ideia para o senhor. Não, peraí, por quê? Como que eu vou fazer? Pra você ter ideia, eu estava falando com a Sucena, olha você ver como que as coisas esquisitas. Saiu a lei de 2019, Código de Ética. Esse Código de Ética, eu, Everaldo, não posso denunciar ninguém. Enquanto presidente? Não, como contabilista. A Sucena vai falar isso para você. Eu não posso denunciar, porque se eu denunciar, ele vai me enquadrar, porque eu não posso, não tem nenhum artigo na lei que fala que eu posso denunciar uma pessoa que está fazendo a coisa errada. Entendi. Mas tem na lei do Código de Ética um artigo que fala você terá que ter o quê? Uma harmonia com os colegas, certo? Aí eu denuncio, aí o conselho tem que ficar, não pode falar quem foi, porque se ele descobrir, ele me enquadra no Código de Ética. E eu não posso denunciar um mau contabilista. É umas coisas que não tem sentido, certo? Então, quanto mais eu quero conversar com ele, eu pego o nome da pessoa e vou fazer um grupo para passar para a pessoa, certo? Alguma coisa que vai com o ensinamento, e eu posso ser punido por isso, olha. Então, eu vou ter muito complicado, de fato. Passar a ponte lá e não vou falar para ninguém mais, certo? Ficou esquisito. Mas sabe o que o senhor pode fazer? Ao invés de sair também conferindo um por um, coloca que é um grupo restrito aos contadores e contabilistas, é um grupo de estudo, exato, e aí que todos os dados que estarão disponíveis, inclusive nome, imagem, e-mail, não poderão ser utilizados para outros fins. Pronto. Mas o senhor já deu um padrão, entendeu? Mas ele coloca, o cara chega a fazer propaganda. Olha, o cara chega a colocar propaganda de vender carro, poxa. Aí pois isso aí que não pode, tá vendo? Mas aí o errado é ele, porque o senhor já se resguardou. Um dia a pessoa coloca de novo. Vamos ver. Zé Antônio, fala aí. Antônio. Zé Antônio. Smith, fala. Fala, Everaldo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. Tá desse jeito mesmo, ué. Acabou. Daiane, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Falando do e-mail, me parece que não é uma comunicação segura. O Zap está no mesmo time de não segura. E hoje não tem jeito. A nossa comunicação é e-mail e Zap, né? Não tem jeito. Bom, eu queria voltar a um assunto que a Sucena levantou agora há pouco, a questão do contrato. Você falou que são 3 pilares, né, para se trabalhar. Vamos lá. Se eu hoje... Eu não tenho dinheiro. Quem tem dinheiro é o Everaldo. O Everaldo está rico. A galinha do vizinho que bota ovo de ouro. Sem dúvida. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos que, como diz a colega da Digital lá, o cara cobrou 5 mil para revisar o contrato, né? Quer dizer, eu acho que para mim também é um exagero, né? Mas vamos começar pelo contrato. Eu posso começar fazendo uma revisão do meu contrato de prestação de serviço com o meu cliente, a revisão do contrato de trabalho com o meu funcionário, e eu ir passo a passo, não preciso fazer um pacotão e implantar tudo de uma vez só. É uma frente de trabalho interessante, assim, o senhor só tem que tomar cuidado, que às vezes está muito focado numa frente e deixa outra desguarnecida, e é ali que vai vir o problema.
Então, sim, o senhor pode ir passo a passo, revendo esses contratos, colocando cláusulas de proteção de dados, que devem ser cláusulas extremamente específicas, trabalhando finalidade, ciclo de vida de dado, por que esses dados estão ali, o que eu faço em caso de incidente, toda essa completude, e, para além disso, começar também com a documentação interna, que são dos seus próprios colaboradores, código de conduta, tudo isso aí é uma frente interessante. Qual que é o problema do WhatsApp? Que você comentou, assim, só para a gente deixar claro para os colegas. O WhatsApp, ele se vangloria de ter o que a gente chama de criptografia de ponta a ponta. Então, o que eu mando para o doutor Everaldo, só eu e ele sabemos, em teoria, né? Eu não acredito tanto nisso. Mas aí, o que acontece? Se eu mando um documento para o doutor Everaldo, ele pode encaminhar para quantas pessoas ele quiser, sem eu ficar sabendo. E aí que entra o problema. Mas o que a gente sugere? Vamos abolir o WhatsApp? Não tem jeito. A gente revê esse processo através do quê? Contratar celular corporativo, tentar proibir ou coibir o uso de celular pessoal na empresa, porque esse celular pessoal, ele vai embora junto com o funcionário, ele vai para a rua, a gente tem risco de assalto, a gente tem risco de perda, a gente tem risco de algum defeito. E também combinar junto com o WhatsApp comercial alguns softwares que eles conseguem monitorar eventual encaminhamento. Então, aí eu vou saber se o que eu mandei para o doutor Everaldo, de fato, ficou com ele, ou se ele mandou para terceiro. Aí a gente consegue fazer esse monitoramento aí que é bem necessário. Laiane, me perdoa. Obrigado. Você vai me perdoar uma coisa para você. Pode falar. Doutor. Eu não sou doutor, não, tá? Não tem doutor mais. José Valdo, fala. Só isso, eu estou toda preparada. O que eu quero falar é o seguinte, Everaldo, quando nos nossos grupos aí do sindicato, é fácil porque se você tem o feedback de alguém que já passou alguma coisa para você, então demonstra que essa pessoa é interessada no grupo. Então, ela não está porque foi colocado. Então, já houve essa interação, correto? Ponto. Outra coisa, a responsabilidade é do que você passa e não do que você recebe. Agora, se você repassar o que você recebe, a responsabilidade é sua. Não é isso, Daiane? Então, Daiane, é isso aí, olha, porque se ele, olha bem, já me aliviou um pouco, certo? O que o Zé Valdo está falando é que a pessoa entrou, eu peguei os dados dela, eu não passei para ninguém. Nunca na minha vida eu cheguei, essa contabilista, certo? Até eu passei alguma vez, o Zé Valdo eu já passei, esse cara entende disso, vocês podem ligar para ele? O Abrão, ele entende desse caso, vocês podem ligar para ele? A Marta entende sobre esse assunto, você pode ligar para ela, mas é uma pessoa que eu conheço e a Marta também sabe que quando ele chegou lá, é um problema é um caso, certo, de parte contábil, certo? Então, já me aliviou, então eu não posso passar para os outros, mas ele pode vir no nosso grupo e pegar as informações, relacionar todos eles, e como que eu fixei? Então, é isso aí, Daiane? É mais ou menos isso, se o senhor já colocar alguns critérios ali dentro do grupo que te ajuda. Já instituir que essas informações que terão ao acesso de quem participa, eles não poderão compartilhar com terceiros, colocar regras. O que o senhor poderá fazer é isso. Colocar as regras. Se os participantes não vão respeitar essas regras, aí o senhor também já pode colocar as eventuais penalidades que eles sofrerão, caso o senhor saiba que houve esse descumprimento. Essa é a postura que o senhor pode tomar, entendeu? Milagre então, realmente não vai conseguir ser feito. Ézra, coloca-se nos nossos grupos, que nós estamos colocando, as regras, de acordo com o que a Daiane está falando. Esse grupo existe com 256 pessoas, não poderá, esse grupo é estritamente voltado para isso, e não pode ser divulgado. Eu vou preparar o texto direitinho. Faz esse texto para colocar. Alexandre, ótimo. Você quer? Acho que o Alexandre quer a palavra. A Marta quer... Não, a Marta. A Marta. Marta quer falar.
Quero, eu só quero perguntar, então, essas regras, elas têm que ser todas por escrito? É interessante que sim, porque se houver algum problema, Marta, a gente consegue comprovar judicialmente, por exemplo, fica um pouco mais fácil o meio de prova. Então, tudo que você conseguir documentar é melhor para você. Bem, não tendo mais perguntas para a Daiane. É doutora, Daiane? Não precisa ser doutora. Então, tá bom. A Daiane, nós vamos passar para o Alexandre. Tem uma pergunta. O Fábio quer falar, Fábio, primeiro, assim, perdão. Fábio, fala. Bem, primeiro, sobre a pergunta que foi feita, se tem que ser no papel, eu entendo que no caso do WhatsApp, você mandando o regulamento via WhatsApp e pedindo para ele responder também via WhatsApp, que está ciente do que foi lido, isso aí também é um documento. Sim, concordo com você, Fábio. Tá. Outra coisa, doutor. Nós estamos vendo aí falar em LGPD. Eu posso dizer que a LGPD é mais um braço da compliance? Exatamente. Perfeito. A LGPD é mais um braço da compliance. Assim, o que acontece? A gente precisa estar em consonância, de acordo com toda a legislação. Então, a LGPD ela entra mais nesse barco também que a gente vai precisar obedecer. Tá, outra coisa é só registrar aí a presença do nosso Schmidt aí, que é conselheiro lá do CRC. Um abraço, Schmidt. Schmidt aposentou. E a Sucena todo mundo já conhece, já sabe. Everaldo. Aposentado. Vou ficar aqui. A Sucena não está presente. Sucena, quer falar? A Sucena não está presente. A bateria do celular dela acabou e ela mandou avisar para vocês que no momento não está presente. Então, com a palavra agora, o Alexandre. Alexandre, né? Pode falar, Alexandre? Isso, claro. Tá bom. Obrigado, presidente. Eu estava ouvindo aqui, louco para participar, mas a Daiane, ela é a nossa doutora, né? A nossa DPO, a responsável por tudo isso que vai regulamentar, né? A DPONet, ou seja, a plataforma que a gente quer publicar e já vem trabalhando com ela. Ouvindo as perguntas, senhores, uma coisa é fato, a LGPD chegou e ela vai dar continuidade aí no nosso dia a dia. A Alessandra fez uma pergunta com relação como, né, nós vamos tratar isso internamente. A Sucena também, um pouco antes de sair, fez uma colocação em relação a isso, e é aí que entra a nossa estrutura, né? O DPONet, ela criou uma plataforma que faz todo o apoio e gestão para as empresas, independente do segmento, um escritório de contabilidade, uma farmácia, uma indústria, hospital, para que todas essas empresas tenham condição de se adequar ao que a lei nos pede. E uma coisa que é muito importante, a Alessandra deu o exemplo aí de valores, nós estamos sim nos deparando muito com isso. Tem uma sigla, né, que está acompanhando a LGPD agora, que é o DPO, né, que é o encarregado de dados. Essa sigla, que são advogados, pessoas preparadas para isso, extremamente conhecedoras da lei, nós sabemos disso, mas são pessoas que custam realmente caro. Então, empresas com estruturas maiores, empresas que têm o seu departamento jurídico, algumas delas têm sim o seu próprio DPO, foi até um exemplo que o presidente colocou tempos atrás. Ele pode montar toda essa estrutura internamente e fazer os acompanhamentos internamente, mas a grande maioria das empresas não tem condição de arcar com um profissional deste nível, ele custa muito caro. Então, o DPONet, nós queremos justamente democratizar a LGPD, ou seja, levar isso ao maior número de empresas possível, ao menor custo possível, né? E o que a plataforma contempla? Não só a gestão e o enquadramento das empresas dentro das normas e melhores práticas da LGPD, nós também queremos que as empresas tenham a tranquilidade para que os seus processos sejam mapeados e o acompanhamento dos nossos DPOs. A lei permite, no seu artigo 5º, se eu estiver enganado, a Daiane aí me corrige, que a empresa que contrata uma plataforma como a nossa e nós ofertamos o DPO, ela pode ter o DPO terceirizado.
Ou seja, houve uma denúncia ou a autoridade nacional, por qualquer motivo, acionou a sua empresa para entender qual é o teu momento dentro do enquadramento da LGPD, quem vai tratar nessas esferas é o nosso departamento jurídico, são os nossos DPOs. Então, o que nós queremos levar lá aí na ponta para as empresas, não só de contabilidade, mas para os próprios clientes também de vocês, é que nós entregamos isso, trabalhamos junto, né? A gente fala aqui par e passo, né? Junto com os clientes, para que eles tenham a tranquilidade. O assunto, ele é efervescente, sim, ele é efervescente, mas com a nossa plataforma, mais todo o apoio jurídico que nós damos durante toda a vigência da nossa parceria, a gente consegue construir, por exemplo, quando o presidente falou do grupo aqui de estudo, uma política de privacidade para isso, para que as próximas pessoas que acessem isso deem o quê? O seu consentimento de participação. Então, são coisas que nós podemos trabalhar juntos e construir, né, dentro dessa jornada junto com a LGPD. Então, tudo que a Daiane falou, eu quero corroborar aqui, né, com o que ela trouxe e desmistificar tudo isso dentro de uma plataforma muito simples, ágil e fácil da gente tratar. Quando o presidente falou assim, mas a empresa ali, ela não quer, ou ela quer fazer internamente, é o risco que ela corre de não querer ou de tentar tratar internamente. Porque as perguntas que a autoridade nacional fará nas empresas em que elas vão bater na porta, a primeira, quem é o seu DPO? E qual fase de enquadramento você está? Se eu estiver errado, Daiane, depois você me corrige. Quando ela faz essa pergunta, se a empresa da qual ela está perguntando tem uma plataforma como a nossa, DPONet, você vai indicar o nosso DPO para conversar com ela e a nossa plataforma vai gerar um relatório instantâneo, que é o relatório de impacto de proteção de dados, que é justamente o arquivo que vai espelhar os seus processos onde há tratamento de dados, como a Daiane explicou, e nós vamos entregar isso para a autoridade. É isso que ela quer enxergar. Agora, se for por uma esfera por conta de vazamento de dados ou alguma outra coisa, quais são as proteções que nós criamos? Quais foram os escudos que nós estabelecemos com contratos bem redigidos, com políticas de privacidade adequadas? A partir daí, nós vamos tratar isso nas esferas em que for necessárias. Então, a plataforma que nós estamos propondo, e eu vou pedir para vocês depois 5 minutinhos de um vídeo de apresentação muito rápido e muito intuitivo da plataforma, é isso. A nossa plataforma hoje tem mais de 20 modelos de contratos, presidente, prontos para que os nossos clientes possam fazer download e utilizar contrato de prestação de serviço, contrato de parceria, contrato de trabalho, políticas de privacidade, políticas de consenso, ou seja, de consentimento, tudo isso pronto e preparado. Porque nós identificamos que, eu costumo dizer aqui, vamos descer da escada que o incêndio está aqui no térreo, né? Ou seja, o assunto ele é quente e as pessoas desconhecem, ficam muito preocupadas e outras não querem nem dar intenção e saber o que é, como a Sucena, acho que colocou, e o presidente também. Tem muita gente falando, não, essa lei não vai pegar. Vai sim, já faz 1 ano que ela foi publicada e agora ela está em plena atividade no nosso país. O que nós temos que fazer é propor ao empresariado o enquadramento, né? E propor a ele com consciência. O que a nossa plataforma propõe? Não só o treinamento e utilização dela para a garantia dos processos e da adequação, mas a consciência da LGPD, presidente. É isso que nós queremos. Nós queremos que o teu colaborador, ele entenda que a empresa que ele trabalha cuida com carinho dos dados das pessoas físicas. Porque ele, como pessoa física, tem que se sentir assim. É o exemplo que a Daiane deu. Se eu vou à farmácia e ela pede o meu nome, meu RG, meu CPF para me dar um desconto, ele tem que saber me explicar também por que eu estou dando aquele dado e o que ele vai fazer com aquele dado. Se eu perguntar, ele tem que me responder. E se eu não quiser dar o consentimento a ele, ele tem que me dar o desconto e ele não pode publicar o meu dado em lugar nenhum, porque eu não dei o consentimento a ele. Então, é uma questão de várias nuances, variáveis mesmo, tá? Mas o que nós queremos agora é apresentar para vocês essa solução tangível. Eu quero que vocês consigam, né, enxergar e tangibilizar o que eu estou falando. Então,
Presidente, se o presidente me permitir, eu quero passar esse vídeo, são 5 minutinhos. Dois minutinhos, Alexandre, 2 minutinhos, tá? Claro, fica à vontade. Primeiramente, quando você falou que a emissão da nota fiscal, agora fica coisa seguinte, para mim emitir a nota fiscal, modelo 55, eu sou obrigado a dar o CPF, o endereço e tudo. E como que fica isso agora? E se ele não quiser dar, eu não tiro a nota fiscal? Vou tirar consumidor? Não, o problema não é dar o dado, o problema é o que a empresa lá vai fazer com o seu dado. Mas é para emitir nota fiscal, ué. Isso, então. Perfeito, presidente. Continua do mesmo jeito. Pergunta mais indiscreta. Eu quero seu PSC. Sabe por que continua do mesmo jeito, presidente? Hã? Não, eu respondo para o senhor por que vai continuar do mesmo jeito. É porque é cumprimento de obrigação legal. Cumprimento de obrigação legal, ele continua do mesmo jeito, não precisa se preocupar. O que eu não posso fazer? É pegar o CPF desse cliente e vender para uma empresa de marketing. Isso não é obrigação legal, entendeu? Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, ele saiu, senhor. Cadê o José Carlos? Tá aí? Ele saiu, porque ele é representante da classe empresarial. Bacana. José Carlos. Talvez tenha saído mesmo. Acho que ele saiu, Everaldo. Ele estava presente aqui. Zé Carlos, tá aqui. Tá aqui. Zé Carlos, quer falar alguma coisa, Zé Carlos? Eu estou achando muito interessante a reunião. Precisamos aprender bastante. Muito oportuna a presença deles aí para esclarecer para os contabilistas, e nós vamos precisar muito disso. Inclusive, já deixo aberto aí o convite para que vocês possam ir no CESP para a gente discutir como é que vai implantar. Estou querendo saber mais sobre esse assunto, muito importante. A preocupação do Everaldo é procedente, né? É tudo muito novo. Essa história de lei que não pega, não vai pegar dessa vez, vai pegar a lei. Verdade, Zé Carlos. Então a gente tem que estar atento e estou à disposição para vocês, para que a gente possa levar para o empresariado. Obrigado. Principalmente em parceria com o pessoal de contabilidade, é muito importante, porque dá uma credibilidade maior no que a gente está apresentando. Sim. Ô, Fábio, tira essa mão sua daí. Você quer falar? Fábio, apaga sua mão. Ele ficou a mão, ele é... Acho que ficou estendida desde aquela outra pergunta. Hora. Vai cansar a mão dele aí, ó. Tá bom. Então, o Alexandre, pode apresentar o seu... Sim. E isso tudo que eu falei, a gente vai condensar agora nesse vídeo rápido, para que vocês consigam, como eu falei antes, tangibilizar isso, visualizar exatamente como é o dia a dia de uma operação que tem uma plataforma como a nossa, tá? O que a empresa faz, como ela faz, o que ela consegue extrair dessa plataforma no seu dia a dia. E aí depois a gente finaliza respondendo outras perguntas. A Daiane está aí também para me ajudar, ela que é a grande mentora de tudo que vocês vão enxergar aqui, tá bom? São 5, 6 minutinhos só, já estou compartilhando a minha tela aqui com vocês. O DPOnet é o seu DPO, encarregado de proteção de dados e também uma poderosa ferramenta de gestão e governança de dados pessoais. Ele promove uma jornada completa para a aderência da sua empresa à LGPD. Neste tutorial, iremos demonstrar de forma objetiva todos os recursos presentes no DPOnet. Vamos lá! Insira seus dados e clique em Entrar. Por meio de uma interface amigável, você terá acesso a todas as funções necessárias para desenvolver a gestão da proteção de dados pessoais da sua empresa. Temos um módulo de ensino digital, com cursos e treinamentos que farão a formação de todos os integrantes da empresa e poderão ser acessados a qualquer momento no menu interativo da plataforma. No módulo de ensino digital, você poderá gerenciar todas as etapas da adequação de sua empresa à nova legislação, como conceitos e fundamentos essenciais da LGPD, tutoriais detalhados da plataforma, metodologia da implementação e, para todos os cursos, certificados autenticados pela plataforma. E sua empresa ainda irá receber mais de 20 documentos exigidos pela LGPD em templates totalmente editáveis.
É só fazer o download e completar os campos editáveis com os dados e o logo da sua empresa. Ao concluir o treinamento digital inicial, você irá lançar a sua empresa no DPOnet. O DPOnet irá fornecer à sua empresa todo um mapeamento de dados pronto e com o enquadramento legal pronto também. Os questionários do Gap Analysis já respondidos com recomendações de boas práticas de proteção de dados para o seu segmento de mercado. Se houver a necessidade, você poderá cadastrar quantos departamentos e usuários forem necessários. Não há restrições para isso. No módulo Data Mapping, você terá 7 etapas dos processos da sua empresa entregues totalmente preenchidos, como informações gerais, dados tratados, salvaguarda e ciclo de vida, dados compartilhados, necessidade e proporcionalidade, informação documentada e revisão. O DPOnet fará o enquadramento legal de todos eles, promovendo o compliance da gestão dos dados em face a exigências da LGPD. Todos os processos aprovados e enquadrados nas bases legais da LGPD terão seu nível de risco demonstrado, podendo variar de baixo, médio, alto e severo, promovendo a possibilidade da gestão dos riscos em processos de forma simplificada. Além do Data Mapping, a plataforma DPOnet tem o Gap Analysis composto de um conjunto de questões baseados na ISO 27001. O Gap Analysis aborda as melhores práticas de segurança da informação utilizadas mundialmente, colocando sua empresa em um novo nível de gestão de segurança de dados pessoais. No DPOnet, a gestão dos riscos tem um destaque com o módulo de RNCs, Registro de Não Conformidades, que constitui uma poderosa ferramenta para a gestão dos riscos apresentados nos processos, nas análises de necessidade e proporcionalidade, no Gap Analysis e incidentes registrados. Por meio dos RNCs, você poderá implementar um plano de ação de controle de riscos de forma direcionada e organizada, com controle de prazos e indicando os responsáveis. Você poderá escolher quais processos necessitam de ações imediatas, estabelecendo um padrão de gestão de riscos para a sua empresa. Atendendo a uma exigência da LGPD, o DPOnet traz o RIPD, Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, completo, contendo um relatório fiel do mapeamento dos processos realizados. Clique na opção RIPD. Preencha com seu e-mail e visualize o relatório gerado. Com a plataforma DPOnet, o gerenciamento da sua jornada para alcançar a LGPD é muito fácil. Com o dashboard interativo, você tem todas as informações e etapas da jornada em que cada departamento está e ainda conta com indicadores gerais sobre a sua empresa, podendo gerar relatórios para as análises mais detalhadas. No canto superior direito, clique no botão Exportar PDF e visualize o relatório gerado. Com a plataforma DPOnet, o gerenciamento de possíveis incidentes também pode ser efetuado. Isso é possível acessando o menu interativo para o registro de incidentes. Se você deseja registrar um incidente, clique no botão Novo Incidente no canto superior direito. Caso tenha certeza deste incidente, clique em Sim para confirmar. Conheça mais funcionalidades e benefícios com o DPOnet. Gestão de suas políticas de privacidade. Selo de dados pessoais protegidos. Módulo de atendimento personalizado. Repositório contendo mais de 200 FAQs, todos os tutoriais e textos explicativos sobre LGPD e as funcionalidades da plataforma DPOnet. Para consultar os dados de sua empresa,
acesse o portal Privacidade e Você no endereço www.privacidade.com.br. Veja como é fácil. Digite o CNPJ da empresa desejada e verá se ela está em conformidade com a lei. Sua empresa em conformidade com a LGPD de forma simples, ágil e com o melhor custo-benefício. Alexandre, eu mutei você porque estava dando eco. Ah, obrigado. É que eu vi mute, é que eu pensei que eu mesmo tinha acionado. Obrigado. Senhores, esse é um overview da plataforma, não é? É uma plataforma de gestão e que auxilia as empresas no enquadramento LGPD. Observando tudo aquilo que a lei pede, como ela pede. Então, a plataforma ela veio desmembrando tudo isso em todos os seus aspectos, né? Então, nós temos desde questionários que, para a área contábil, isso é muito importante também dizer, presidente, já vem pré-preenchido. Por quê? Porque as rotinas são similares, né? Então, alguns questionários ali de mapeamento, eles já vêm pré-preenchidos, aonde o escritório precisa apenas visualizar se as respostas estão em conformidade, e são respostas daquele tipo ali, né? Não, sim e não se aplica. E a partir de aí, a nossa própria ferramenta já vai montando todo o esqueleto dessa estruturação dentro de cada empresa. Faltando, porque a área contábil, eu creio que já vem com 60%, 70% de conteúdo pré-pronto ali. Esse restante é mapear as funções internas onde há o tratamento de informação, nos departamentos segmentados. O líder dessa implantação dentro do escritório pode direcionar isso para os funcionários específicos de cada departamento. Se é uma empresa maior, nós aconselhamos que faça um comitê de LGPD para acompanhar a inserção destes dados. Ou seja, a plataforma ela vem totalmente preparada para atender desde o pequeno, um funcionário, 2, 3 colaboradores, até grandes multinacionais. A plataforma ela é a mesma. A plataforma, isso é importante dizer, até pelo que nós já ouvimos aqui, ela não tem pegadinha. Contratou o serviço, está ali pagando a mensalidade, você tem uso pleno dela o tempo todo. E nós não queremos que a nossa plataforma seja algo morto dentro das empresas. Pelo contrário, quando eu falei de cultura, é isso, né? Nós queremos sempre, para e passo, andar com o nosso cliente, falando mais de LGPD, mostrando mais consciência de LGPD, levando as dúvidas dos clientes para o nosso departamento jurídico. Olha, eu tenho um contrato aqui que eu preciso adequar. Eu tenho lá meus 20 modelos. Faz um download, junta os dois, tira a dúvida com o meu departamento jurídico. Quero fazer a política de privacidade, ou seja, nós andaremos sempre com o nosso cliente lado a lado. Tudo dentro dessa plataforma. Quer falar com a nossa equipe? Tem um botão que você chama, faz a sua pergunta. É uma dúvida sobre preenchimento de algum campo? É muito fácil de responder, porque na hora a equipe responde. É uma dúvida de contrato, é uma dúvida mais com um nível mais alto. Isso vai direto para a nossa equipe de DPOs. A Daiane acompanha isso diariamente. Ou seja, nós criamos algo para andar junto com as empresas aqui no Brasil. E como eu falei, mostrei, com um preço bem reduzido, né, em forma de democratizar mesmo, alcançar o maior número de empresas que a gente puder. Bem, pessoal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Vamos começar com a Questionil, Questionil, né? Fala, Questionil. Oi, boa noite. Boa noite. Assim mesmo que pronuncia, Questionil? Questionil. Questionil. Eu tenho 2 perguntas. Uma é sobre passar telefone de cliente. Porque no CNPJ, colocava o telefone do escritório, né? E aí, no dia que a Receita liberou, ficou o telefone do escritório dos clientes, do escritório de contabilidade. Então, se um outro liga e quer algum telefone, pode passar o telefone? Tá, essa pergunta, Daiane, você está participando? Tô sim. É mais que um deixa eu entender. por favor, Não,
Sem problema nenhum. Deixa eu só entender, esse cliente que você está falando é pessoa física ou jurídica? Que você vai passar o telefone? Pessoa jurídica, você não precisa se preocupar para fins de LGPD, tá? Aí seriam para fins de ou segredo comercial, Código Civil, outras questões. Eu não vejo grandes problemas, até porque existe um interesse aí da pessoa jurídica em ser contactada. Você teria problema se você passasse, por exemplo, o telefone pessoal dos sócios, sem ali uma finalidade, sem ali uma autorização a depender do caso. Então, só a pessoa física que você teria que ter uma preocupação um pouco maior. Obrigada pela sua pergunta. No caso, então, o telefone fixo, eu posso passar, o celular não. Exatamente. A não ser que esse celular seja comercial. Ah, entendi. E outra pergunta. Essa LGPD, no caso, ela vai ter os passo a passo para estar enquadrando, né, as empresas? Ou é só pessoa física de primeira mão? Não. A plataforma, ela serve para ajudar as empresas no tratamento de informações de pessoas físicas, né? E quando a gente fala de tratamento de informação de pessoa física, pode ser o colaborador do escritório ou as informações que vêm dos próprios clientes do escritório. Então, onde há o tratamento de uma informação de pessoa física, nós precisamos mapear isso dentro da plataforma. Não precisa e não é necessário, em momento algum, hipótese alguma, colocar o nome dessas pessoas na plataforma, tá? Eu não preciso dizer o nome do funcionário, o salário, nada disso. Eu só preciso dizer que há um tratamento de dado na área fiscal e funciona dessa forma, na área contábil e funciona dessa forma, para que a plataforma faça a leitura da rotina do escritório. É isso que o governo vai pedir a partir de hoje, se ele acionar a gente para ter alguma informação. Obrigado. Smith. Presidente, um assunto tenso, eu falo para você que, cara, estou mais do que preocupado. Tá? Agora, vamos alegrar esse assunto aí. O Alexandre é teu filho mais velho ou não? Rapaz, eu tô vendo aqui não, rapaz. Esse é, cara, é parecido, não é? Não? Brincadeiras à parte, é o seguinte, Alexandre, quando você fala, você tem aí mais de 20 contratos, modelo de contrato, coisa e tal. Eu quero voltar no assunto que eu toquei lá atrás. Eu tenho o meu contrato, certo? Ok. E eu não quero pegar o modelo, teu modelo. Ok. Vocês, fechando o contrato com vocês vão revisar o meu contrato? É isso? Sim. O que você pode fazer? Se o teu contrato já fala de LGPD, já tem esse conteúdo expresso nele, a nossa equipe pode validar ele sim. Se você tem um contrato e ele ainda não tem esse conteúdo, você pode ir na nossa biblioteca de contratos, fazer o download de um contrato similar, contrato de trabalho, por exemplo, tá? Você vai contratar um novo colaborador e até hoje você não tinha colocado nada sobre a LGPD. Na nossa plataforma tem um modelo pronto, mas, poxa, eu quero usar o meu. Faz o download do nosso, encontra ali o que está faltando no seu, coloca no seu, abre um chamado na nossa plataforma para que a nossa equipe faça a validação disso, tá? Se existir ainda... Sim. Você pode fazer também, em certas situações, o aditivo, né? Sim, exatamente. Todo o acompanhamento com relação a cláusulas de LGPD, a nossa equipe jurídica vai fazer, tá? O importante, e por isso que o vídeo mostra uma ordem cronológica, isso é importante citar, primeiro nós passamos os nossos clientes pelo treinamento, só depois a própria plataforma abre o acesso para o preenchimento de informação. Por quê? O brasileiro tem aquele, não, já vou sair preenchendo aqui, vou me livrar disso logo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que as empresas tenham um conhecimento do que é principalmente LGPD e o que a plataforma vai entregar para cada um de vocês. Então, não só para a diretoria, mas para todo o staff, é importante que faça o treinamento, que entenda o que é isso. E quando eu estou falando de treinamento aqui, gente, é importante citar, são vídeos curtos, são vídeos rápidos, não é 40 horas de treinamento para ser o seu certificado, não é uma escola de LGPD, tá? É simplesmente um treinamento de cultura e de aprimoramento, e também para o próprio uso da plataforma. Todas as telas, todos os departamentos que vocês subirão na plataforma,
tem um treinamento específico para uso, até para preenchimento de campo. É muito fácil e simples de usar, tá bom? Ok, obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. O áudio do presidente tá fechado. Everaldo, você está mudo. Não, acabou. Voltou. Renilda. Olá, Fala. boa noite. Boa noite. Eu estava pensando aqui. A gente joga o nome de uma empresa, o nome de uma pessoa física no Google, por exemplo, né? E ali você consegue muitas informações. Desde CNPJ, aí vem uma ficha completa de uma empresa, por exemplo. Eu, como peça que estou buscando essa informação, eu posso ser penalizada por isso? E se isso vai acabar dentro desses sistemas aí que tem empresas, né, de serviço que presta esse tipo de serviço nas redes sociais, na internet. Isso é o fim para essas situações, seria? Ou o começo? Renilda, obrigada pela sua pergunta, e ela é muito interessante, ela está muito atualizada, eu posso dizer assim, porque essa semana saiu uma decisão do TJDFT, que é o Tribunal de Justiça de Brasília. O que acontece? O TJDFT proibiu uma dessas empresas justamente de fazer essa comercialização de dados. É importante a gente saber que a gente está falando aqui de dados de pessoas físicas, tá? Então, CNPJ, ou telefone de empresas jurídicas, aí a conversa não é muito com a gente. Mas essas empresas que comercializam essas informações, você pode ter certeza que elas estão na mira da NPD para que elas deixem de fazer essas atividades, com certeza. Já por via judicial, já conseguiu essa decisão, mas também pela via administrativa é provável que essas empresas aí, elas tendam a, eu não digo acabar, mas reformular a prestação do seu serviço. Respondido, Renilda? Respondido, muito obrigada. Autolomeu. Quase já responderam a minha pergunta, mas eu entendi muito bem. O que vocês estão oferecendo é um trabalho dentro da empresa da gente, onde vocês vão acompanhar, assessorar e ajudar a gente a não deixar que aquelas informações de pessoas, na questão de informações da empresa, isso não é a preocupação. A questão é dos funcionários, de pessoas físicas, pessoas naturais, que a gente está no nosso banco de dados, sair e ser vazado, e a gente, então, pode ser incriminado por ter deixado sair isso. O que o cara vai fazer, a gente não sabe. Porque quando o cara quer buscar informação, a gente não sabe. Então, o que vocês vão fazer é exatamente dar esse assessoramento, proteger a gente, para que, se um funcionário estiver saindo, o sistema vai brecar ele não vai poder mandar. Certo? Então, é isso que eu quero que os colegas entendam, que a questão é proteção de pessoas. Isso. Porque hoje nós não temos isso. Nós estamos mais do que sabendo que isso não está tendo. Então, isso é para que a gente possa resguardar. E os nossos clientes também, que estão trabalhando com a gente pode oferecer esse serviço para eles também através de vocês, onde a gente tem uma maior segurança ainda, porque contador é igual padre. Entende? Ele, às vezes, sabe que o cara está fazendo uma coisa errada e ele vai primeiro conversar com a pessoa. Ele não vai colocar o público falando que o cara está fazendo isso, fazendo aquilo outro. Nenhum contador faz isso. Nós temos um código de ética. Sim. Agora, isso é uma coisa pessoal que a gente tem que ter cuidado. Então, quando eu falo isso, porque meus colegas ainda não tiveram esse desabor de ser chamado numa audiência para ser testemunha do governo. Você era empregado, você vai lá agora testemunhar contra a sua empresa. Então, me chamaram lá, fizeram uma pergunta tão besta, tão insignificante, que eu tive uma facilidade tranquila, porque eu sempre fui transparente e tranquilo nessas coisas. A juíza falou assim, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ninguém quis, eu não fiquei 5 minutos na audiência. Então, por quê? Porque trabalho como profissional.
Então, o que a gente está tentando nesse grupo nosso, ensinar os nossos colegas a fazer esse trabalho. Que nós vivemos um mundo hoje, não sei se vocês ouviram um pouquinho da minha fala no início da oração, nós vivemos num mundo que as pessoas não respeitam Deus, não respeitam mais nada, nós estamos vivendo no nosso país uma dificuldade muito grande, exatamente está mandando a gente calar a boca. E é um cara lá em cima que deveria estar seguindo essa regra e não está seguindo. Então, isso é importante, sim, essa privacidade. A sua colocação é muito pontual e faz jus realmente ao que nós entendemos deste lado aqui. Nós precisamos aprender primeiro os nossos direitos e depois instruir as empresas a terem um cuidado com o dado das pessoas físicas. Por quê? Em havendo alguma necessidade de eu provar para o governo como eu trato isso, a plataforma vai espelhar exatamente isso para o governo. Infelizmente, nós estamos no meio de pessoas e, infelizmente, a maldade está na mente de muitas delas. Às vezes você tem um colaborador ali, não talvez na esfera do seu escritório, mas empresas grandes, né? Vamos aí para os grandes e-commerces brasileiros, os grandes mapas de dados que a gente tem, Serasa, Boa Vista. Se há alguma mente ali, desculpa a expressão, mas do mal, pensando ali, ela vai tentar de tudo para ter acesso à informação, para fazer uma cópia para vender para alguém. A Boa Vista, vamos usar o exemplo aqui do Serasa. O Serasa se precaveu? Sim, se precaveu. Ele criou todas as esferas de proteção? Sim, ele criou. Mas tinha um funcionário lá que tinha acesso a isso e conseguiu fazer aquilo. Se existir um vazamento de dados e uma denúncia, o Serasa vai ter condição de provar ao governo que ele se preparou, que ele fez todos os escudos, mas que, infelizmente, o ser humano que tinha acesso àquilo foi maldoso, né? Agiu sem ética nenhuma naquele processo. Então, nós não estaremos livres do vazamento de dados porque chegou o LGPD com mais força. O que nós estaremos é protegendo ainda mais as nossas empresas, preparando o nosso terreno para que, se acontecer alguma coisa, eu possa provar para o governo como eu atuo, como eu registro a informação e o que eu faço com ela, né? Então, isso é muito importante. O que você falou faz todo sentido, sim. Né? Nós precisamos ter essa cultura, e é justamente isso que eu volto a dizer. A nossa empresa quer trabalhar sempre nesse lado da mentalização. É importante a empresa conhecer a LGPD e saber o que importa dentro dessa estrutura. Então, quando você recebe um dado de um terceiro, né, de um cliente, é importantíssimo que você cuide bem da sua estrutura, porque se houver um vazamento de dados em algum lugar, a tecnologia hoje permite, né, rastrear onde isso aconteceu. Então, se foi o indivíduo que fez isso, mesmo com todas as minhas proteções, eu posso ser punido porque ele fez isso dentro da minha estrutura, mas eu vou conseguir provar que foi má fé daquela pessoa. E aí entra numa esfera que a Daiane pode até falar melhor do que eu, que vai para uma briga muito maior do que simplesmente autuar ali a empresa e tudo mais. Mas o importante de tudo isso, senhores, é colocar a empresa dentro dessa nova esfera de legislação. O governo ele tem olhado para a boa-fé das empresas. Eu preciso estar enquadrado 100% da minha empresa amanhã? Não. Eu preciso iniciar o meu processo de enquadramento. Se ela pegar nas páginas amarelas, o CNPJ do escritório do Everaldo, do presidente Everaldo, o presidente vai falar assim, olha, estou aqui me enquadrando, o meu DPO é o CNPJ tal, pode falar com eles. Nesse momento, a nossa equipe assume e entrega tudo o que nós estamos fazendo. Se não houve vazamento, se não houve nada, o governo vai falar, parabéns pelo que vocês estão fazendo, segue a vida. É isso que nós queremos, tá? Obrigado pela pergunta, Tolomeu. José Carlos. Não sei se é o Alexandre ou a Daiane que vai responder, mas para que porte de empresa que está obrigado? Todo porte, e também eu gostaria de saber se esse programa, né, eu acredito que é um software, alguma coisa assim, se ele é acessível a empresas micro, bem pequenas, sim. Quanto custaria isso, e se é via contador que a gente vai buscar, ou se pode... a nossa... vamos dividir então. A primeira é... Tem mais pergunta ainda, tá? Tá bom. O governo, ele diz que é para todos, tá? Ele não segmentou, não. A informação que desceu para a esfera são todas as empresas que tratam dados de pessoas físicas, independente do tamanho.
A Daiane deu um exemplo na fala dela, de empresas menores e de empresas maiores, todas devem agir da mesma forma. Na sequência da sua pergunta, sim, a nossa plataforma, ela faz toda essa gestão e a nossa preocupação é com os preços razoáveis, sim. Nós estamos chegando agora junto ao Sindicato dos Contabilistas pelo convite do José Walter, e nós ainda não firmamos uma parceria com o sindicato, mas nós queremos firmar. Já estamos trabalhando lá com a Sucena, iniciando a nossa a aproximação também, e o que nós queremos é isso, que através de uma parceria da entidade nós possamos chegar na base, né, na base de associados, de contatos. Por quê? Nós cremos no modelo de parceria e de fortalecimento das entidades, né? Quando uma plataforma como essa, ela requer e traz também benefícios para as empresas, é muito importante que alguém levante a mão e caminhe junto conosco. Então, a nossa rota, e principalmente a minha, que eu sou gerente de relacionamento nas parcerias, é justamente isso, identificar estes grandes players, que a gente consiga falar com o número de pessoas como vocês aqui hoje. Isso é muito importante para a gente. Então, José Carlos, terminando hoje a nossa conversa, eu vou estender depois isso com o José Carlos, com o presidente Everaldo, com toda a diretoria, que há o maior interesse da nossa empresa, do DPONet, em ser parceiro de vocês, sim. E com preços, eu não tenho aqui a tabela que eu vou poder trazer para cá, mas vai ser muito similar com o que eu tenho trabalhado no mercado contábil. Então, nós precificamos de acordo do tamanho do escritório, por número de funcionários, tá? Então, nós temos planos que podem partir de R$ 110 por mês a 500, 600, 700 reais por mês. Vai depender muito do tamanho do escritório, tá bom? Mas escritórios pequenos, com de 1 a 5 funcionários, até 15 funcionários, vai pagar em torno disso, 110, 200, 215 reais por mês. Para ter todos esses serviços que nós falamos aqui, a plataforma, o acompanhamento, o aconselhamento e o DPO, se necessário. Desculpe, Alexandre, Zé Carlos, desculpe, antes de a outra pergunta, sugestão, tá? Schmidt que está falando. É interessante, Zé Carlos, você como empresário, né, ter a parceria de um contador para acompanhar os processos, né? Claro. Eu acho importante porque o Everaldo é um baita do conhecedor do assunto aí, enfim, né? Um mestre dos mestres aí dentro da área contábil, junto com outras grandes autoridades que nós temos do estado de Goiás. Mas é interessante, assim, o empresário entender que o contador também é um parceiro do empresário. Não é só o cara que emite a guia para o cara pagar, né? Então, assim, é importante você pegar o teu contador, enfim, e envolver ele nesse projeto, porque é uma parceria de mão dupla, né? Um vai e vem, não é, Alexandre? A gente precisa estar junto do empresário, né? Eu sou contador da FEComércio também, enfim, né? Quer dizer, nós temos que estar para aí nesse processo aí, tá? Desculpe a minha intromissão aí. Imagina. Bom, tinha mais uma pergunta, né? Com relação ao CDL, por exemplo. O CDL faz uma informação de crédito, né? Com relação ao SPC e tal. Você falou do Serasa e tal. Mas essa informação que o CDL presta é diretamente do consumidor, do cidadão, né? E como é que fica isso aí? Até eu fiquei de buscar essa informação para conversar no próprio CDL. Então, se você puder me ajudar nisso. Eu vou passar para a Daiane, mas tem muito a ver do consentimento, né? Eu acho que parte daí. Então, esses grandes players de divulgação desse tipo de informação, eles precisam de uma política de privacidade totalmente adequada e salvaguardar a conduta interna dos processos. Mas a Daiane com a autorização devida aí do Everaldo, eu gostaria de convidá-los para participar do nosso programa. A gente tem um programa na rádio, e vocês são nossos parceiros, né, os contabilistas também. Se você quiser o Everaldo participar e levar o Alexandre ou a Daiane para falar sobre isso, é no sábado, das 9 às 10, e é 1 hora de programa para a gente esclarecer o empresariado da importância de estar adequado à nova lei, tá? Obrigado, Zé Carlos, o empresário dele é o Zé Walter, viu? Ah, é? Tá bom.
Tá certo. Então vou Vai ter que conversar pagar com o ele. Royce pro Zé Walter. Mas, Daiane, se você quiser complementar essa pergunta com relação a CDL, Serasa e tudo mais, fica à vontade, por favor. Não, Sérgio, o que acontece, Zé Carlos? Obrigada pela sua pergunta. Não tem nenhum problema esses serviços, porque eles oferecem a proteção ao crédito, e proteção ao crédito é uma das bases legais que a LGPD prevê. Então, pode continuar acontecendo isso, desde que seja restrito para, de fato, a proteção ao crédito. O que acontecia no Serasa? O Serasa, ele prestava um serviço que ele também vendia dados pessoais. Aí é que não poderia. Mas, enquanto prestador de serviço, para saber se essa pessoa ela tem condição de cumprir esse contrato, cumprir esse financiamento, não tem problema nenhum. A proteção ao crédito é uma das bases legais que está respaldada pela LGPD. Então, a última pergunta, Fábio, última, hein? Fábia. Bem, foi falado muito de vazamento de dados. Tem algum cuidado no que diz respeito, por exemplo, ao escritório? Os dados que entram, né? Como eu vou me resguardar com relação aos dados que me vêm hoje? A maioria das coisas hoje nós estamos fazendo tudo pela internet. Você nem tem um contato presencial com as pessoas. Quer complementar, Daiane? Claro. O que acontece, Fábio? Você tem que ter primeiro um registro dessas informações. Você tem que saber o porquê que você está recebendo esses dados, o que você vai fazer com eles. A partir do momento que você tem essa ciência, a gente consegue enquadrar legalmente para dar licitude a essa atividade. Então, não tem problema nenhum você receber, a depender do que você está recebendo e o porquê que você está recebendo. Então, a gente teria que fazer um estudo mais caso a caso, entender qual é a sua necessidade. Pronto, Fábio. Então, desliga aí, Fábio, essa mão sua. Bem, pessoal, chegamos, não temos... tem uma... não, o Everaldo não vai responder ela, não. Então, é o seguinte, pessoal, é o primeiro contato que nós temos com vocês. O Zé Walter deve continuar na frente desse projeto, o Zé Walter, relacionando a Daiane e o Alexandre para conosco, para que futuramente a gente tenha frutos bons e colher bom fruto na frente. Então, o que eu falo para vocês é agradecer a vocês que vindo aqui e me desculpa alguma coisa que a gente falou, certo? Eu sou desse jeito, certo? Eu falo, eu gosto da verdade, eu gosto de ser bem expansivo, certo? Eu não tenho esconder nada para ninguém, certo? Graças a Deus sou assim. Mas, Evaldo, quer falar alguma coisa, Evaldo? Fala. Acho que ele caiu bem na hora que ele ia falar. Acho que ele apertou o botão de saída. Ele caiu fora. Tá retornando aí. Cadê o homem? Sumiu? Ele está novo ainda, vai aprender. Enquanto isso, presidente, eu que agradeço a oportunidade, agradeço mesmo esse tempo que nós pudemos falar um pouquinho da nossa estrutura, do nosso legado. É isso que nós entendemos da LGPD, ela precisa deixar um legado e nós queremos fazer parte disso, né? Então, agradeço ao José Walter, ele voltou aqui, muito obrigado pela oportunidade. A Daiane, obviamente, é a nossa advogada, é responsável por toda a estrutura da nossa empresa na área de operações, na área jurídica. Então, vou falar aqui com o José Walter para que os contatos fiquem direcionados a mim, para que a gente evolua e de forma rápida, se for o caso, numa parceria, para a gente descer as esferas, presidente, e falar com todo o seu time, tá bom? Eu fico à disposição aqui e foi um prazer ter participado desse bate-papo com vocês. Fala, Zé, para fechar. Você que sabe. Eu quero agradecer a Daiane. Ela sabe que tem tanto tempo que eu tento, como você também sabe, como todos sabem, que a minha preocupação, talvez eu seja o contador mais preocupado que tem sobre isso aí, sobre o LGPD, certo? Quero agradecer, eu tive o prazer de conhecer agora o Alexandre e, quem sabe, esperamos que vamos ter uma parceria que nos dê fruto, não só frutos do que a gente pensa, colher frutos humanos, humanitários.
Zé Carlos, a Sucena, eu tive a oportunidade de hoje passar o link para o Zé Carlos, para a Sucena, e dizer que eu estou muito agradecido por vocês, pelo que vocês apresentaram e pelo que vocês estão se propondo. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até mais. Se Deus quiser, logo, logo estarei em contato com vocês. Ok, Alexandre? Muito obrigado. Então, obrigada. Até outra vez. Então, pode marcar, Zé Walter, para a gente conversar mais. Fechado. Okay. Parabéns, Zé Walter, parabéns, Everaldo, Daiane e Alexandre. Um abraço, boa noite. Obrigado, boa noite, Um abraço pessoal. a todos. Até mais. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.